Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que o confessa de boca, não herdará o reino dos céus, porque é necessário crer de todo coração, estar com o coração segundo o coração de Deus, estar com o coração de carne, guardar o tesouro, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E o tesouro é a sabedoria mais fina, do que mais valiosa do que as finas joias, mais pura do que os finos favos de mel, mais pura, viva e eficaz do que as fontes terrenas. Assim ele nos ensina. Assim como ensina para ter o zelo aquele que busca e encontra da sabedoria, como aplicar esta sabedoria, porque aquele que usa de astutícia é semelhante, ele diz, encontraste mel, come o suficiente antes que fique enjoado e acaba vomitando da sua própria astutícia, porque sábio é aquele que aplica esta sabedoria a fim de que sua vida vai bem e ainda usa de graça aquilo que recebeu de graça para orientar aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Ele disse: minha recompensa, o galardão é dele. Quando se fala em galardão, para alguns é como uma recompensa por perseverarem, para outros é como um castigo por seguirem segundo aquilo que segue sempre aplicando de interesse próprio. Porque a palavra diz que não há um justo sequer, assim como diz que aqueles que eles os justificam e os chamam de justo, são as suas ambições em prol de muitos. Eles estão sempre compartilhando, porque sabe que quanto mais compartilha, mais fruto ainda produzem, assim como nem todos iriam produzir a mesma quantidade. A palavra diz que alguns 100, outros 70, outros 100, 60 e outros 30, mas sempre por um, porque ninguém pode produzir estes bons frutos por si mesmo, assim como ele ensina. Não existe uma árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis, aonde quando chegado o tempo de colheita é que se conhece a árvore. Assim ele nos ensina, onde ele diz que aqueles que produzem frutos insuportáveis são o machado está posto à raiz. Ele diz: seca-te imediatamente, porque na verdade é necessário construir segundo aquilo que, com sabedoria também, quando faz analogia a uma construção, construir com responsabilidade, onde se edifica pelo temor, que é o princípio da sabedoria, aonde se consolida a casa através do discernir entre o bem e o mal, aonde não se permite ser enganado e tampouco seduzido, mas mantém segundo a verdade. Por isso estejais sempre firmes e constantes, a fim de permanecer segundo aquele que nos sustém, um espírito pronto e experimentado para nos manter firmes até o fim, aonde requer que esta fé seja participante do início ao fim, e ela é sempre aperfeiçoada pela qualidade das boas obras que ele está a produzir em nós, e assim sejais constantes e declarais sempre o confesse de boca e demonstre pelo bom proceder, restando com o coração que agrada ao Senhor pelo Espírito de Cristo, ao invés de entristecê-lo, porque muitos se tornaram feiticeiros, como pecado a palavra diz que é como
feitiçaria, rebelião como pecado de feitiçaria. Aqueles que, lembrai-vos de Saul, que outrora estava ungido pelo Senhor, eleito pelos homens e ungido pelo Senhor, mas retrocedeu e o Senhor já não agradava das atitudes dele, e ele estava a consultar até mesmo feiticeira, a palavra diz, porque ele foi retirado o espírito e estava com outro espírito a atormentá-lo, porque o Senhor forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.